Arquivo 81 é uma nova série da Netflix que tem 8 episódios de mais ou menos 1 hora cada, com direito à entidade maligna, um clã e rituais bizarros. A série foi inspirada num podcast que também se chama Arquivo 81, só que esse podcast tem 3 temporadas e a primeira temporada foi transformada em série. Hoje eu vou contar pra vocês a verdade por trás da entidade Cailego, o clã Baldung e o final bizarro da temporada. Eu sou Anita Borges e você está assistindo o canal Muita Brisa. O Arquivo 81 é um podcast que tem 3 temporadas com entidades e personagens diferentes. A primeira temporada virou uma série na Netflix, e aí a gente fica pensando, será que cada temporada vai ser diferente uma da outra? Assim como é no podcast? Pra quem já viu a série, pode ficar na paz, porque a produtora disse que é bem provável que eles continuem a história da primeira temporada. Agora, pra gente se enturmar, Breezers, eu vou contar um pouco sobre o que é essa série, sobre a primeira temporada, sem spoilers. Um cara chamado Dan Turner é contratado por um empresário rico chamado Virgil Davenport. Esse Virgil quer que o Dan recupere algumas fitas encontradas num prédio que foi incendiado em 1994. E pra fazer esse trabalho, óbvio que tem money aí, e o Dan ganharia $100 mil depois de terminar o trabalho. Só que para fazer o trabalho, o Virgil falou que as fitas eram meio frágeis e ele tinha que ir pra uma casa, uma mansão, num lugar super remoto, no meio da floresta, pra ele ficar lá. Conforme ele vai conseguindo recuperar as fitas, ele vai ficando obcecado pelo que tem dentro delas. Imagens de uma estudante de pós-graduação chamada Melody Pendras, enquanto ela fazia uma pesquisa sobre o edifício Visser. O menino Dan entra numa pira de que a Melody está viva e que ele precisa salvar ela de algum jeito. E ele vai descobrindo que o edifício Visser é muito mais misterioso e bizarro do que ele pensa. Esse foi um resumo bem resuminho, sem spoilers aí, mas agora eu quero me aprofundar mais aqui com vocês. Eu pesquisei a história da entidade Cailego, do clã de bruxas Baldung e brisei no final da série. E agora eu quero brisar com você, então por favor deixa o seu like pra você brisar junto comigo nessa. Bom, apesar da série ser uma versão filmada do podcast, eu senti que foi uma mistura de algumas outras séries e filmes. Ó, se liga aí. Bruxa de Blair, por conta das fitas da Melody, Hack, por estar acontecendo dentro de um prédio e também por conta de estar tudo sendo filmado por uma câmera, com um enredo meio pegada The Twilight Zone, que é uma série de 1959 que foi refeita em 2019. O Chamado, porque rola algumas coisas na TV, inclusive no trailer dá pra ver uma mão saindo e agarrando o pescoço do Dan ali. Isso me lembrou muito o Chamado. O Iluminado, pelo Dan estar sozinho e começando a pirar dentro daquela mansão. Dark, a série Dark, pelo enredo, trilha sonora, voltas no passado e a fotografia. E Stranger Things, pelo mundo invertido, ou melhor, pelo outro mundo. Você sentiu isso também? Porque a cada episódio que eu fui assistindo começou a me remeter a esses filmes e essas séries aí. Comenta aqui embaixo se você achou que Arquivo 81 lembrou alguma série ou algum filme que você já assistiu. E mais uma vez, não esquece de deixar o like se você curte o nosso trampo e quer ajudar a gente. E se inscrever no canal também, né? Agora chegou a hora de mais spoilers pra eu conseguir explicar a série e a verdade por trás dela. Vamos falar primeiro do meio deus, meio demônio Cailego. Cailego. Pra mim, vou falar Calego. É o Calego, nosso Caleguinho. Primeiro que assim, ele aparece primeiro na série na televisão. E assim, na hora que ele apareceu, eu falei, gente, é um crossover, vai ter Alien aqui no meio? Porque ele me lembrou... Mentira, Predador. Ele me lembrou muito o Predador. Aí eu fiquei na brisa, eu falei, gente, vai ser uma coisa meio alienígena, meio sobrenatural. O que tá acontecendo? Eu tava empolgadíssima na brisa do Calego ser real. Mas, infelizmente, é uma entidade fictícia. Ela foi criada lá no podcast e aprofundada mais, inclusive visualmente, na série. Mas ela não existe. Podia ter toda uma história assim, mas não, é tudo ficção. Tá, bicha, mas aí o que a gente sabe sobre o Calego na série? Calego é um meio-deus, meio-demônio que existiu no século XIV e governa esse lugar chamado Outro Mundo. O clã das bruxas Baldung, do século XIV, sacrificou a sua magia
para prender o Calego dentro de uma escultura. E também sumiu com os livros que tinha todos os rituais para você evocar e abrir o portal para um outro mundo. Mas de algum jeito o Calego espalhou seu sangue pela terra e ele veio em formato de um mofo preto alucinógeno. Ó a brisa! Aquele mesmo que tinha na Mansão Voss e no Edifício Visser. Essa Mansão Voss, ela ficava no lugar onde era o Edifício Visser. Antes dele ser construído, existia essa Mansão Voss, que ela pegou fogo, e aí construiu o Edifício Visser em cima. Em 1920, os irmãos Voss, que moravam na mansão, eles tinham um culto em adoração ao Calego. Iris Voss, a patroa do rolê, ela queria abrir o portal para outro mundo, ela queria ir para o outro mundo, porque ela achava da hora. Ela achava que lá ela ia ser mais feliz, que não ia ter sofrimento, não ia ter nada. Ela iria ter o que ela quisesse. Só que para abrir esse portal, ela precisava fazer um ritual que sacrificasse uma pessoa. Iris Voss conseguiu abrir o portal, foi para o outro mundo e depois disso a mansão pegou fogo. E aí o edifício Visser foi construído no mesmo local. Em 1994, a Melody Pendrass, uma estudante de pós-graduação, ela foi para o edifício Visser, dizendo que ela estaria fazendo uma pesquisa para pós-graduação dela, mas na verdade ela estava à procura da sua mãe, que morou lá supostamente. Na série ela foi abandonada pela mãe logo que ela era um bebezinho e ela não entendia nada com todo esse rolê, mas ela queria encontrar a mãe para falar, olha, pelo menos eu encontrei a minha mãe biológica. A Melody descobre que o Samuel, o morador do Visser, ele é líder de um culto e o prédio todo tá envolvido. Melody descobre sobre o Calego e sobre aquele mofo alucinógeno que já tinha afetado todo mundo do prédio. Tava todo mundo crazy das ideias. Ela tenta impedir que o Samuel faça o ritual para Calego e abra o portal para o outro mundo e sacrifique uma pessoa, só que não rola. Ela não consegue, infelizmente ela não consegue. E quando abre o portal, o Samuel pega na mão dela e fala assim, querida, você vem comigo. E aí enfiou ela dentro do portal junto com a Iris, que a Iris estava ali, que ele estava invocando a Iris também. Por isso que quando o portal se formou, a Iris já estava ali assim, tipo, oi, querido! Enfim, depois que o portal se fechou, o prédio inteiro pegou fogo, assim como a Mansão Voss. Nos dias atuais, o nosso querido Dan, que foi contratado para restaurar as fitas, lembra? Ele descobre tudo e ele entra nesse mundo paralelo, nesse outro mundo, para salvar a Melody. E o que acontece nesse outro mundo governado por Calego? Lá, o tempo passa muito mais devagar, quase como se tivesse parado. E o Calego, ele convence as pessoas que estão lá dentro para elas continuarem lá. E o que ele faz? Ele cria imagens e visões das pessoas com os melhores momentos delas, com as pessoas que elas amam, com coisas gostosas, então para ela se sentir confortável ali e não querer sair desse outro mundo. A Melody consegue voltar para o presente, só que o Dan fica preso lá em 1994 do outro mundo. Numa entrevista para o Bustle, Rebecca Sonnenschein, a produtora do rolê, diz que a entidade Calego não é baseado em nada específico. E que o Calego foi a primeira coisa que eles criaram para a série. Só que agora, ela diz também que a escultura em si, o formato da escultura, o jeito que o Calego tá ali, foi inspirado no Silêncio dos Inocentes, de 1991. Na verdade, na pose que o Hannibal Lecter tinha, quando ele olhava pra menina ali, que ele olhava pra cara dela, depois ele abaixava a cabeça e ficava olhando assim pra ela. Meio que o Calego tem essas características, assim. Só que tem mais uma coisa que está relacionada ao Calego e a mãe da Melody, que é o clã de bruxas Baldung. Nossa querida Melody descobre que a sua mãe fazia parte do clã Baldung, mas até então ela achava que o Samuel tinha feito alguma coisa com ela. Eu pesquisei, fui a fundo na brisa pra ver se já existiu algum clã chamado Baldung e eu encontrei um bagulho da hora. Baldung existiu, mas ele era um pintor alemão renascentista. O nome dele era Hans Baldung Grain e numa época da sua vida ele começou a tratar temas sobrenaturais e místicos, retratando a morte e bruxas. Em 1510, ele fez o seu primeiro quadro nessa linha aí, chamado The Witches, que são umas bruxas se preparando para o Sabá das Bruxas. E a partir daí, até o final da vida do cara, o Hans Baldung, ele continuou pintando coisas místicas, bruxas e coisas sobrenaturais. E sente essa brisa, ele foi o primeiro artista a retratar esse tema nas obras. Pra mim, a galera do podcast usou esse pintor Hans Baldung, que já vinha pintando bruxas aí,
para criar o clã de bruxas Baldung, para ter uma referência aí. O que eu achei da hora do que só criar um nome e inventar tudo, assim. Eu gostei que eles pegaram uma referência aí pra, sei lá, talvez fazer uma homenagem, não sei. E o que a gente descobre é que o portal do outro mundo só pode ser aberto por uma bruxa Baldung. A mãe da Melody era uma Baldung, o que fazia dela uma Baldung também. Por isso que o Samuel queria tanto ela viva pra ele conseguir completar o ritual de Calego e abrir o portal para o outro mundo. Aí o nosso querido Dan, ele estava quase saindo do outro mundo com a Melody. Samuel chegou e falou: querida, onde você pensa que você vai? Você vai comigo. O Samuel puxou a menina, só que assim, o Samuel, ele saiu de dentro do portal, puxou a Melody, o Dan ficou e eles voltaram pro presente. E aí fica a brisa pra vocês. Vamos para um pouco das teorias. Aonde que o Samuel tava? Ele fez um ritual chamando a Iris, e a Iris estava lá, o Samuel chamou a Iris, então ele tava com a Iris o tempo todo? Ele não tava no outro mundo, ele saiu do portal pra puxar a Melody. Onde que ele tava? Ele tem esse poder de ir pra lá e pra cá? Ele já tinha saído do outro mundo? Qual que é essa brisa? Espero que eles expliquem isso na segunda temporada. E aí o Dan, o que acontece com ele? Ele acorda no hospital, ele vê que ele tá em 94, mas ele tá em 94 do mundo real, ou ele tá em 94 do outro mundo? Isso ficou meio confuso, mas talvez ele só tenha trocado de lugar com a Melody. E aí o Calego tá inventando toda aquela situação, toda aquela história para o Dan. Só que obviamente o Dan já sabe de tudo, só que agora ele não tem o Mark, aquele amigo dele lá do podcast, pra ajudar ele. E isso veremos numa segunda temporada. E falando em segunda temporada, como o podcast tem 3 temporadas e cada temporada é diferente uma da outra, tipo American Horror Story, eu queria saber se a série vai ser assim também. Aí eu comecei a ler umas entrevistas da produtora Rebecca Sonnenschein, e aí eu descobri umas coisinhas a mais. Quais séries que ela usou como inspiração para criar o Arquivo 81, para criar a versão série do Arquivo 81. Obviamente, na lista estava o Arquivo X, a série Fronteiras, que eu nunca tinha ouvido falar, e obras dos anos 70 como Bebê de Rosemary, Inverno de Sangue em Veneza e A Conversação. Esses 2 últimos também eu nunca ouvi falar. Fiquei curiosa, quero assistir, já vou assistir. Comenta aqui embaixo se você já assistiu e se você gostou e se você acha que realmente fazem sentido ali, né? Faz tipo, putz, dá pra realmente perceber aí que ela usou. O Arquivo X até que dá, né? O Arquivo X e acho que a série Fronteiras acho que dá. Mas outra coisa é, por que ela escolheu 1920? Tudo tem um porquê. A Rebecca, ela disse que ela escolheu 1920 pra ser o primeiro ritual de Calego depois de séculos, porque a década de 20 foi logo após a Primeira Guerra Mundial. Então muita galera perdeu seus entes queridos, familiares, amigos, e a galera tava buscando por acreditar em outras coisas. Então a espiritualidade deu um boom na época. E aí surgiram de novo as médiums, sessões espíritas e as fotos de espíritos. Tá, mas a segunda temporada vai ser uma história diferente ou não vai ser? A Rebequinha, nossa amiga Becca, ela falou que eles fizeram diferente do podcast. Eles saíram da linha do podcast porque eles falaram que o Calego é o cara deles. Calego é a entidade deles, então provavelmente o Calego vai continuar aí na série e eles vão desenrolar essa história e principalmente o final do quê? Como que o Dan vai conseguir voltar para o seu tempo real. Então acho que a gente vai ter uma continuação da primeira temporada pra mostrar o que vai rolar com o Dan, como que ele vai voltar pra realidade e se a Melody, a mãe dela e o Mark vão ajudar e o que eles vão fazer. E cadê o Virgil, o Samuel e a Iris? Então eu acho que eles vão querer dar continuidade nessa história aí. E qual é a sua brisa pra segunda temporada? Porque até agora só eu falei aqui, eu quero ouvir de você. Comenta aqui embaixo e até a próxima brisa. Se inscreve no canal, não se esquece de se inscrever no canal pra ajudar a gente a crescer cada vez mais e trazer muito mais conteúdo foda pra vocês. Curte esse vídeo e compartilha com todo mundo. Beijos!